Graças a paz, irmãos. Hoje, no momento da mensagem, nós vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Neemias que nós estamos fazendo. Na semana passada nós vimos ali o capítulo 6 e 7. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 8. Eu vou fazer a leitura bíblica, Neemias 8, do versículo 1 até o versículo 10. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Alcebadana, Zacarias e Mesulaão. E Esdras abriu o livro perante a vida de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram sua cabeça e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serabaíns, Jamim, Acube, Seataia, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabede, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comeis a gordura, e bebei as doçuras, e enviai porção aos que não têm nada, preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui nós fizemos uma leitura um pouco extensa, até com algumas palavras, alguns nomes, que é um pouco difícil a pronúncia, mas fizemos essa leitura um pouco extensa, que ela está relatando ali o primeiro grande culto que Jerusalém teve depois do cativeiro. E ali estava ali os levitas, estava Neemias, estava Esdras, e ali um grande culto que o povo se juntou depois do cativeiro. E depois de 70 anos em cativeiro, o povo se juntou ali e fez um grande culto. E eu queria chamar a atenção para o versículo 9, que diz, E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. E aquele dia, depois de 70 anos em cativeiro, foi o dia que marcou ali o primeiro grande culto. O primeiro culto desde que o povo voltou do cativeiro, depois de 70 anos, um primeiro grande culto. E esse dia foi consagrado ao Senhor. E um dia que foi separado ali. Esse é o dia marcante, esse é o dia que vai marcar a volta do povo de Deus a cultuar em Jerusalém. E foi um dia marcante ali, foi um dia que marcou, que mudou ali a história de Jerusalém que vinha sendo escrita. E depois de 70 anos, o povo volta a cultuar Deus ali em Jerusalém. E eu queria lembrar com os irmãos algumas outras passagens bíblicas para a gente estar complementando sobre a mensagem de hoje. De situações que foram marcantes assim também
como nós estamos vendo do primeiro grande culto desde a volta do cativeiro. Se a gente voltar no começo da Bíblia mesmo, quando Deus chama Abraão a ir até Canaã. E chama Abraão para deixar a sua cidade, deixar Ur, deixar os seus pais, deixar a sua família, se afastar de tudo aquilo que ele conhecia e ir à terra que Deus ia apontar para ele. E ele foi. E aquilo foi um marco na vida de Abraão e na vida de cada um de nós. Porque ali foi um marco na história. E a partir desse ato de Abraão, Deus começou a moldar, Deus começou a construir o seu povo, que eram os judeus, e passou a ser nós hoje que aceitamos a Cristo. Mas isso começou ali num ato de Abraão de ir até Ur, de deixar Ur, de ir até Canaã, ouvindo o chamado de Deus. Moisés também, quando estava guiando o povo para sair do Egito e ir para a terra prometida, e ele seguia aquela nuvem e ele dá de encontro com o mar. Ele sabia que ele estava indo para o mar. Moisés, ele tinha conhecimento sobre aquele território, mas ele sabia que ele estava indo diante do mar. E ele chega no mar e ele vai ali mesmo sabendo que não teria talvez como ele passar ali. Ele seria muito mais fácil ele fazer um outro caminho contornando o mar, mas ele vai até ali. Josué também vai até o confronto com Jericó. E ele vai ali, ele estando ali em Jericó, ele sabia que eles estavam enfrentando o maior povo, o maior exército da terra naquele momento, mas mesmo assim ele diz sim ao chamado de Deus para a vida dele, que vai até Jericó. E Moisés diz sim ao chamado de Deus para a vida dele, que vai até o Mar Vermelho. E antes mesmo, vai até o Egito, quando Moisés estava no deserto ainda, e Deus se apresenta através de uma sarça ardente para Moisés e fala: vai até o Egito e resgata o meu povo. E foi com Abraão também. E agora, se a gente puxar, tem muitas outras passagens, mas estou pegando algumas pontuais só. No Novo Testamento também, cada discípulo que foi chamado ali. E Deus chega, Jesus chega e chama os seus discípulos, chama ali cada um individualmente para largar sua vida e passar a seguir Jesus. E deixar de ser pescador para passar a ser discípulo. E deixar de ser médico para passar a ser discípulo. E deixar de ser coletor de imposto para passar a ser discípulo. E mudando totalmente ali a sua vida para dizer sim ao chamado de Deus. Foram fatos marcantes na história. Fatos pontuais que marcaram, que impactaram a história de cada uma dessas vidas. Dizendo sim ao chamado de Deus. E o dia do chamado de Deus aqui para o povo de Neemias, nesse contexto que nós estamos vendo, Israel aqui no contexto de Neemias, era um chamado de Deus para aquele povo. Hoje é o dia de vocês voltarem a me cultuar aqui em Jerusalém. E da mesma forma que Deus chamou Abraão, que Deus chamou Moisés, que Deus chamou Josué, que Deus chamou os discípulos, chamou aqui o povo nos tempos de Neemias, Ele continua nos chamando e Ele tem chamados para a nossa vida. E aqui eu não posso dizer individualmente qual é o chamado de cada um, isso Deus revela em secreto. Eu não posso revelar aqui agora qual é o seu chamado específico, mas Deus tem chamados que são abrangentes a todos. E o chamado de Deus que é abrangente a todos é você entregar o seu melhor louvor e a sua melhor adoração a Ele. E assim como foi em Neemias, de que o povo, ele larga uma vida que não estava ali buscando a Deus, e vem Neemias e ativa aquele povo, e agora chegou o momento desse povo começar a cultuar Deus novamente ali em Jerusalém. E foi com Moisés, que foi com Josué, que foi com Abraão, que foi com os discípulos. Chega o dia em que é o momento que Deus nos chama para começar a cumprir a nossa missão, a começar a cumprir o nosso propósito. Queria que os irmãos começassem a pensar sobre a vida de Jesus. Jesus, ele tinha todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria desde o momento em que ele nasceu. Jesus não era como uma criança normal, que quando tem ali seu 1 ano ainda não tem conhecimento, não tem sabedoria, mas Jesus era Deus e sempre foi Deus. Jesus não passou a ser Deus só quando ele iniciou seu ministério ali, quando ele transforma água em vinho fazendo seu primeiro milagre. Mas ele sempre teve o poder para fazer isso. Ele sempre teve esse poder.
Mas chega no momento ali, naquele casamento, em que Deus ativa Jesus para começar o ministério. E até ali Jesus ele não estava autorizado a começar o seu ministério. Mas naquele momento Deus chama Jesus, Deus convoca Jesus dizendo: começou o momento do seu ministério. E foi assim com Jesus também. Nós temos que esperar o momento, nós temos que viver os processos. E quando chegar o momento de que Deus nos chamou, de viver o que Deus nos chamou, vamos seguir em frente, como foi com Abraão, Moisés, Josué, os discípulos, o próprio Jesus e muitos outros na Bíblia. E hoje, um chamado que é específico para todos nós. Nós podemos colocar isso que abrange cada uma de nossas vidas. Que Deus quer que nós vivamos mais perto dele, que nós tenhamos uma comunhão maior com ele, que caminhamos mais e mais perto dele, cada dia mais caminhando perto dele. E da mesma forma que chegou o dia de Deus iniciar o chamado de Jesus, iniciar ali com Abraão, com Moisés, com Josué, com os discípulos, a partir do momento em que Jesus morre na cruz e o véu se rasga, esse é o momento de nós iniciarmos o nosso chamado, porque o Espírito Santo está à nossa disposição ao momento que nós buscarmos, ao momento que nós o clamarmos, e ele irá ativar a nossa vida. E nós que já somos templos do Espírito Santo, a partir do momento em que nós dermos liberdade a ele, ele irá fazer a função dele. E isso é o nosso chamado da liberdade do Espírito Santo. E se nós cumprirmos nosso chamado aqui agora, como todos esses personagens bíblicos que eu falei, que disseram sim ao chamado de Deus para a vida deles, Deus ele é fiel para fazer a parte dele. Então que nós possamos fazer a nossa parte agora, dizendo sim ao chamado de Deus para a nossa vida. E sim ao chamado de Deus para a sua vida em particular, em secreto, que eu não posso dizer aqui agora qual é o seu chamado específico, mas também a um chamado que abrange a todos nós, que abrange a cada vida, quer viver mais perto dele, quer viver cada vez mais semelhante a ele, quer ter uma vida mais igual a dele, quer ter um caráter mais igual ao dele. E Deus está nos chamando hoje para vivermos essas coisas ao lado dele, de caminharmos ao lado dele, de vivermos como ele. E esse chamado é para nós hoje, da mesma forma que teve um chamado ali para aquele povo de Neemias ali em Israel, que era o momento de eles voltarem a cultuar. Hoje Deus continua falando, é o momento de vocês continuarem me cultuando. E mais, e cada dia mais, e cada semana mais, e cada mês mais, e cada ano mais, continuar caminhando na direção de Cristo. Continuar caminhando para cada vez mais se tornar semelhante a Ele. E não se contentar com o pouco. Não achar que você já está num patamar que você não precisa chegar mais perto de Jesus, que você não precisa se tornar mais semelhante a Ele. Mas continuar buscando. Continuar caminhando no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E se nós fizermos a nossa parte, Ele é fiel para fazer a parte dele. Então que você faça um compromisso, que nós façamos um compromisso hoje de dizer sim ao chamado que Deus tem para a nossa vida. E aos chamados específicos, que pode ser como foi com Abraão, como foi com Josué, como foi com Moisés, como foi com os discípulos, mas também algo mais abrangente que engloba todas as pessoas, como é aqui no tempo de Neemias, e todos que estavam ali em Jerusalém, chegou o momento deles voltarem a cultuar a Deus ali. E esse chamado eu garanto que Deus tem para a sua vida. Você cultuar Deus com maior intensidade, com maior fé, com maior força de vontade, com mais ousadia, buscando mais e mais Ele. E se você for fiel para fazer a sua parte, eu garanto que Deus é fiel para fazer a parte dele. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o seu nome e te pedir para que o Senhor esteja nos mantendo firmes, nos mantendo focados e sentados no chamado que o Senhor tem para a nossa vida, de te servir mais, de te adorar mais, de te buscar mais e permanecer focado e centrado naquilo que o Senhor projetou para nós.
que nós não nos desviamos para a esquerda nem para a direita, mas permanecemos com os olhares fixos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que nós possamos te buscar mais, não nos contentar em achar que já estamos num patamar em que não precisamos te buscar mais, mas entregar uma adoração maior, um louvor maior e te buscar com maior intensidade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.